São 7h19. Bom dia a você chegando agora no Folha no Ar, primeira edição. E vamos conversar então com a nossa convidada, presidente da Fundação Municipal de Infância e Juventude, Sana Gimenez. Um bom dia para você, obrigado pela presença. Mais uma vez, bom dia, Arnaldo, bom dia, Luísio. A bola está com vocês aí para iniciar o papo com a Sana Gimenez. Olá, bom dia a todos, obrigada pelo convite, bom dia aos nossos ouvintes também. Sana, antes de sair, eu cheguei a apurar, quer dizer, eu saí, iniciar a viagem, tinha acabado de sair a revelação das conversas, que ninguém sabe ainda como foram hackeadas, mas de fato que foram hackeadas, em aplicativo de Telegram, né, o aplicativo, entre o então juiz da Terceira Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, hoje ministro da Segurança e Justiça, quando na época era responsável pela Lava Jato, com procuradores, que eu estava no começo, né? Eu estou igual o Lula, o segundo nome do Glenn é Glenn... Greenwald. Greenwald, você. Greenwald. Temos aqui o nosso Greenwald. Revelou isso, quer dizer, e de lá para cá tivemos algumas novidades, teve a coisa lá do Fernando Henrique, que eu realmente achei uma coisa, eu particularmente não via de nada muito, não vamos prescrever, ou pode ser um possível aliado, um comentário, e agora parece que tem a notícia de que procuradores seriam contrários, como particularmente também achei, assim, minha opinião pessoal, né, eu achei correto ele tendo julgado o candidato que na época liderava pesquisas, condenado a esse candidato, pedido dele de concorrer, ele ter sido aceitar ser ministro do segundo colocado, que acabou ganhando as eleições. Eu particularmente achei antiético, mas é uma opinião pessoal minha. Enfim, como é que você, como jurista, você também tem uma atuação como socióloga, militante de movimentos progressistas, como é que você viu isso tudo, como é que de lá para cá, qual a novidade que teve, como é que você está vendo isso? Olha, Luiz, com surpresa de fato não foi, né? Acho que durante todo o processo o Sérgio Moro deixou bem claro qual era o tipo de atuação que ele tinha, que na minha visão violava sim o Estado Democrático de Direito e de outros juristas também. E agora, com essas, né, interceptações, né, ilegais, a lógica fica mais clara, né? A gente consegue ver com mais objetividade que, de fato, havia uma relação ali totalmente promíscua entre o Ministério Público e o juízo, e totalmente parcial, porque a defesa, obviamente, não tinha o mesmo acesso e a discussão de estratégias de acusação. Isso é algo assim bastante grave. E nessas últimas falas dos procuradores, né, claro, conversas pessoais entre procuradores que faziam parte da Lava Jato, isso fica muito evidente quando eles mesmos colocam que o Moro atua de uma forma inquisitorial, que o Moro faz o papel do Ministério Público muitas vezes, que daqui a pouco eles vão ter que estar submetidos à vontade do Moro, isso em outros processos, né, para além da Lava Jato. Então, assim, acho que as coisas só se confirmam. Claro que eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de apologia à obtenção de provas ilícitas. É, de fato, uma prova ilícita. E, sendo assim, eu acho que não deve levar a uma punição criminal, que seja, né, do ex-juiz Sérgio Moro, mas, do ponto de vista ético e moral, eu acho que essa pessoa ocupa hoje um lugar insustentável. Como ministro da Justiça, eu acho que é uma vergonha para o Brasil que Sérgio Moro, devido a toda essa situação, ainda ocupa esse cargo. Claro que na esperança, a gente sabe, né, de se tornar um futuro ministro do STF, é por isso que ele aceitou esse convite, que a princípio não era um convite muito interessante, ele sabia, né, claro, como todos nós, que não pegaria bem ele aceitar esse convite, mas acho que a vaidade e a ambição das pessoas é grande, ele tinha essa esperança em relação ao STF, mas aí existe o Senado, né, entre Bolsonaro e o STF ainda vai ter o Senado para referendar essa indicação. Então, eu espero que, bizarramente, eu poderia dizer assim, os senadores sejam o bastião da moral nesse sentido e não coloquem essa pessoa para ocupar o cargo, né, de futuro ministro da STF quando a vaga surgir. Mas o ministro Moro não é uma figura ainda muito popular e seria meio
politicamente ruim para os senadores rejeitarem o nome dele? Então, mas esse é o problema. Hoje até, a gente pode falar em popularidade, porque hoje ele ocupa um cargo político no Poder Executivo, mas um juiz nunca deveria ter sido uma figura popular. Isso já macula totalmente a lógica, né, para que serve, né, o Poder Judiciário, qual é o papel de imparcialidade, de silêncio, inclusive, que um juiz deve ter. Então, o fato de Sérgio Moro ter se tornado um juiz tão popular e dessa maneira, inclusive... ele mesmo, né, atiçando a mídia, etc., a seu favor, a própria esposa, que criou, na época, eu lembro muito, uma página, Eu Moro com Ele, enfim, tudo isso eu acho que, assim, fere a lógica, né, para que serve o Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito. Então, hoje não, hoje como ministro ele de fato tem uma função política, mas antes era algo bastante sério. Mas o Senado, quer dizer, o cara me pergunta de Arnaldo, o Senado não é muito conhecido por se opor. Que eu me lembro... Nem pela correção, né? Por isso que eu falei, né, de maneira talvez um pouco... Mas sendo prático, a correção, lógico. Renan Calheiro, caso do Renan Calheiro, por Vinícius Guimarães, por Zé Sarney, não dá para esperar muita coisa, mas enfim. Até uma instituição tem que ser respeitada e tal, embora seja criticada também. Mas eu não me lembro, com 47 anos de vida, de ter visto o Senado rejeitar nenhuma indicação de ministro do Supremo, não me lembro disso. Não. Você acha possível? Olha, eu acho que hoje no Brasil tudo é possível, né? Isso é uma outra questão também que eu evito de fazer previsões, assim, arriscar, porque muita coisa que eu não acreditei que era possível. É o que você espera? É o que eu espero. Acho que, inclusive, porque vem mais coisa por aí. Acho que essas divulgações, essas conversas, elas são ainda muito incipientes. Acho que as bombas ainda vão surgir, não tem só isso. E talvez aí fique insustentável. Não para o povo, porque a verdade é que existe toda uma questão aí que vai muito além das regras democráticas, né, das regras jurídicas. As pessoas não estão... A lógica de que os fins justificam os meios faz sentido para a população, apesar de não fazer sentido dentro da lógica jurídica. Então, talvez a popularidade do Moro ela até cresça em certo sentido quando, mas ele foi um acusador também. Porque o importante era isso, o importante era levar a Lava Jato adiante, o importante era prender determinadas figuras, especialmente, né, o Lula, que tem toda essa, por um lado, uma aprovação, por um lado, uma grande rejeição. Então, eu não sei se isso mexe com a popularidade, mas, assim, talvez fique insustentável mesmo. E porque mexe também com grandes outros interesses, né, dos próprios senadores, em certo sentido. Então... é esperar para ver, né? Não sei ainda o que vai acontecer, mas nunca foi uma figura que eu admirei ou que me agradou, e não é uma questão pessoal, e não é por ter uma ideologia mais à esquerda ou não, é porque do ponto de vista jurídico, eu acho que muitas falhas ocorreram ali, e que inclusive maculam um processo que teve, obviamente, uma importância muito grande para a sociedade brasileira, né? Mas não precisava ser assim. Acho que não precisava ser assim, as condenações poderiam ser obtidas da maneira como deveriam acontecer em todo o processo. Você falou da maneira como ele manipulou, e é muito acusado disso, manipular a mídia, sem querer fazer advogado do diabo de Sérgio Moro, até porque ele não precisa, e nem eu vou cumprir esse papel. Mas eu sempre volto ao Hélio Gaspari, porque a primeira vez que eu vi falar, assim, quer dizer, quem é o Sérgio Moro, com mais profundidade, além da figura do juiz da Lava Jato, que começou ali, acho que foi em 2014, 2013, né? 2013, final de 2013, começa a Lava Jato, né? Sim. Começa a Lava Jato, 2014? 17 de março de 2014. Então, ali, entre 2013 e 2014. O Hélio Gaspari colocou, desde logo no início, até um trabalho do Moro como professor de direito, não como juiz, considerações sobre a Manipulite. Né, que ele pega Mãos Limpas, né, o nome latino da operação, na Itália, nos anos 90, que foi numa semifinal de jogo Bulgária e Itália, o parlamento italiano, no intervalo de uma semifinal, que Baggio arrebentou, fez 13 gols, depois foi a final que o Brasil perdeu, o pênalti perdeu o jogo, aproveitou aquilo para colocar freio na Manipulite. E, quer dizer, ele analisou aquilo e viu uma operação grande de combate à corrupção, que foi exemplo no mundo todo. Mataram um juiz, explodiram o carro. O carro, né? Foi um escândalo na época. Tommaso Busqueta foi preso no Brasil, que era mafioso. Foi uma coisa... Foi ele que entregou. Ele entregou por causa dele,
quase 400 pessoas foram presas. E eu Aí me lembro ele- que os caras ficaram na jaula, mafioso mesmo, jurando, vou te matar, não sei o quê. E ele foi para os Estados Unidos, recebeu aquele programa de defesa de testemunha, né, fez cirurgia plástica, mas não adiantou nada, porque a fisionomia dele era Continuava impossível. feio. Continuava com Feio. aquela cara de cavalo. E um dia eu sentado em Coconut Grove, com um amigo, quando olho para a mesa do lado, está ele com mulher e 2 filhos. Nós levantamos, saímos, evidentemente, porque podia parar uma limusine, Sair atirando. sair alguém atirando ali. O juiz italiano que morreu não recorreu à internet, não só a memória, é o Falcone. É o Falcone, claro. Falcone foi morto com segurança, enfim. E Moro analisa aquilo, e o que eu quero falar, e ele fala, e acho que até assim, pragmaticamente com certa razão, que não se faria uma operação como aquela sem apoio da mídia e sem apoio da população. Isso ele escreveu sem ter iniciado nenhuma operação ainda. Claro que, se não me engano, ele estava no Banestado, como juiz do Banestado, que também não deu em nada, ele é muito criticado por conta disso. Mas, enfim, quer dizer, não foi uma surpresa. Quer dizer, ele, antes de partir para a prática, ele teorizou sobre aquilo e falou como deveria ser feito, né? Quer dizer, não é uma surpresa. Quem leu aquilo é meio que uma instrução de tudo que ele fez depois. Quer dizer, ele como teórico do direito, ele falou e depois, na prática, ele colocou aquilo ali. Quer dizer, essa coisa geralmente de alimentar a imprensa para você poder fazer mobilização pública, porque realmente você não enfrenta uma coisa tão capilarizada. E eu não falo de partido, eu falo da própria estrutura do Estado, sem apoio popular. Como é que você vê isso? Mas eu acho que, justamente, até o órgão de acusação, que é o IMP, pode buscar esse apoio, né? Como buscou inúmeras vezes, palestras, quantas vezes o Deltan rodou o Brasil nesse sentido. Mas ao juiz não pode caber isso. Senão o juiz, até porque senão ele está dizendo claramente que ele já tem uma sentença pronta. Ele não está esperando as provas serem produzidas para ele verificar, de fato, se há ou não há culpabilidade. Ele está dizendo que ele já sabe quem é culpado e que ele vai encontrar o caminho de fazer essa punição. Então, eu acho assim, é muito irregular. É muito irregular. E, novamente, não cabe ao juízo fazer esse papel. Há outras maneiras, inclusive com vazamentos também absurdos, né, como foi a conversa da Dilma com o Lula, na época da suposta nomeação para o Ministério. Aquilo ali, ele simplesmente pedir desculpas depois, isso é uma falha, assim, até porque isso ameaça a segurança nacional. Não naquela conversa em si, mas a gente está falando da conversa de uma chefe de Estado. Né? Então, quer dizer, ou então outras questões ali, de repente, se algo da vida privada dela estivesse sendo discutido, ele poderia vazar da mesma forma para criar uma imagem negativa, questões que não teriam nem nada a ver com o objeto ali da discussão. Vazados. Então, assim, inclusive depois da autorização que ele mesmo havia dado. Sim. A gravação já era legal, porque, né, o tempo, né, dessa coisa conversa... de horas, foi 11 e pouco, exatamente, a conversa foi 1 hora. Exatamente, 1 ou 2 horas da tarde. Então, quer dizer, a conversa por si só é absolutamente legal e ele mesmo vaza. Então, assim, não tem como justificar, não tem. Eu acho que por isso, porque se eu quero combater a corrupção, eu não posso usar métodos usados pelos corruptores, né, enfim... e no final é o que a gente acaba vendo. Então, nunca foi uma figura que me agradou, porque eu sempre acreditei, ainda que talvez romanticamente, que os fins não justificam os meios. Aliás, essa é a diferença de um Estado democrático de direito para um Estado absolutista, um Estado em que você tem um poder ilimitado. E, infelizmente, essa pessoa se tornou, né, todo esse grande ídolo, porque talvez o senso comum não tenha dimensão do que isso seria na sua própria vida. É fácil pensar assim, é o Lula, são os deputados, senadores, pessoas, grandes empresários, corruptos, né, que roubaram dinheiro da Petrobras, blá, blá, blá. Mas se isso se aplicar na sua vida, num pequeno processo que você viva, numa acusação simples aí né, vamos colocar uma questão que o cidadão de bem conhece bem, sonegação. Né? Será que se esse cidadão de bem é irônico. O cidadão de bem conhece muito bem a situação da sonegação. Mas é crime. Que vai ao protesto de defesa de Moro e placa carro no Espírito Santo. Ou coisas piores mesmo, né? E aí, será que se você tivesse esse tipo de tratamento nesse processo, que você atua ali achando que estaria tudo bem? Os fins justificam os meios? O Estado precisa pegar o dinheiro que é dele, inclusive, né? Todo tributo é compulsório. Você deixar de pagar, você tá descumprindo claramente a lei penal, inclusive. Então, assim, essa lógica que as pessoas não entendem. E eu até digo, não é por defender Lula ou o que quer que seja, até porque, pessoalmente, eu tenho restrições em relação à figura do Lula em si.
Mas é isso, eu me coloco no lugar do acusado, né? Se fosse eu, minha família, etc. E aí seria muito difícil. Não há defesa para esse tipo de situação. Especialmente para pessoas pequenas como nós, assim, pessoas do dia a dia, né? Agora você vê umas coisas que acontecem que são, de repente, publicadas de forma... Agora saiu uma publicação, ele não sabia que estava sendo gravado, do ministro Gilmar Mendes. Esse vídeo está agora nas redes sociais. Ele falando que o Brasil virou uma cleptocracia, que era outra palavra criada, uma cleptocracia. E todo mundo roubava. Então ele hoje nega isso, mas está gravado. Né? Teve um depoimento do Barroso falando exatamente sobre a pouca vergonha na política brasileira. E ele não diz só isso, ele diz assim, você já falsificou um atestado médico para o seu filho fazer uma prova no outro dia, então você também é corrupto, então você contribui com isso, você já pediu alguém para assumir uma multa no seu carro, para você não estourar os pontos, então você, entendeu? Você já falsificou carteirinha de estudante para entrar no cinema, então isso é uma coisa cultural, né? Então, por exemplo, eu não admito também, eu concordo com você plenamente, eu acho que o julgador tem que ter manter uma certa posição e não se envolver muito. Mas o Gilmar Mendes é um julgador e tem gravações graves dele se envolvendo não é com o promotor, não, é com o acusado, é com o réu. Se a gente fosse começar a falar de Gilmar Mendes aqui, a gente teria outra discussão a séria. gente vê um Supremo, aquele Joaquim Barbosa, chamando o Gilmar Mendes claramente de homem de capanga. Você não vem com seus capangas lá de Goiás, sei lá. Quer dizer, uma coisa... O Barroso, não conversa gravada, mas no plenário, do Supremo, chamou ele de mistura... do atraso do mal com pitadas de psicopatia. E que era bilis pura, que ele estava sempre mal-humorado. É uma coisa. Mas então o Brasil perdeu a moral. Mendes certamente não seria essa referência também de um juiz imparcial, embora hoje ele faça críticas que eu acho que, inclusive, também são equivocadas nesse momento, porque talvez eles venham a julgar essa situação, mas ele já fez críticas publicamente em relação à situação do Moro, exigindo do Moro essa contenção que ele nunca teve. Né? Também é bastante Na verdade, Gilmar Mendes, assim, jogo jogado, vamos falar jogo jogado, Gilmar Mendes deu a decisão liminar que impediu o Lula de ser ministro. Foi ele, achou que ia botar canga na Lava Jato e Moro fez fiel para ele. A verdade foi essa. Exatamente. Vou me donar da Lava Jato e Moro falou. E aí acho que o Moro foi correto. Comigo não, negão. Comigo você não vai não. E ele passou a ser inimigo da Lava Jato. Não estou justificando o Moro, não estou defendendo o Moro, mas naquele momento foi isso. Mas aí entra o problema do ego. Agora eu só queria, se você permite, Marco, eu concordo com você. Ninguém resiste a Big Brother. Rapaz, que coisa, é isso mesmo. Uma coisa que a Luiz Barbosa, seu primo, meu pai, me ensinou, todo mundo tem esqueleto no armário. Todo mundo tem. É verdade. Ou pessoal, ou sentimental, ou enfim, todo mundo tem o seu. Ninguém resiste a Big Brother, ninguém passa por Big Brother, ninguém. É verdade. Com todo respeito a quem é religioso, Gandhi, Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, não passa no Big Brother. Volta lá Jesus, Jesus, mataram João, Jesus fugiu da Galileia, ficou com medo. Depois vai lá sacrificar ele, faixinha esse cara, esse pai. Quer dizer, não estou questionando a figura de Jesus, estou falando que todo mundo tem momentos. Todo mundo tem momentos de fraqueza. De fraqueza e tal, isso é humano, né? Agora, retornando ao que a Sana falou, e é o meu juízo de não jurista sobre isso, eu certamente, se eu fosse julgado e, sobretudo, tivesse minha liberdade e não faço aqui numa defesa de Lula, acho que o Lula é culpado. A minha impressão é de que o Lula é culpado. A minha impressão pessoal. Como um não jurista, como um leigo. Agora, se eu fosse culpado ou inocente, tivesse minha liberdade cerceada por mais de um ano, meu neto morresse, eu tenho filho, não tenho um neto, mas se meu neto morresse, minha esposa morresse, e eu soubesse que o juiz confabulou com o promotor daquela maneira, eu, sinceramente,
Eu acho que a aceitação do Estado Democrático de Direito se fosse mas ele, eu não aceitaria. Eu primeira coisa, eu trocaria aquele advogado. Porque aquele advogado já criou Não, Marco, mas é mais grave que é mais grave que advogado. É mais grave que advogado. Eu não aceitaria. Claro que é. Eu não aceitaria que um juízo confabulasse com quem me acusa para... Então, talvez o que venha por aí, nessas interceptações, seja, de maneira mais clara, o que a defesa de Lula sempre colocou, é que o depoimento do Léo Pinheiro ele foi condicionado à entrega do Lula. Porque, na verdade, durante muito tempo, o Léo Pinheiro não falou. Disse que, de fato, as reformas do triplex foram feitas por conta da empresa, por acharem que talvez pudessem agradar para que ele viesse a comprar. E aí ele não conseguia melhorar a situação jurídica dele. Mas tem uma reportagem do Jornal Nacional, de 2010, publicada essa semana, do Bonner com a esposa, com a ex-esposa no Jornal Nacional, Fátima, falando oficialmente que o primeiro comprador do triplex tinha sido o presidente Dona Marisa. Então tá lá, essa reportagem existe. Sim, mas como existia nas caras da vida, nas revistas, mas essa não é a que questão. Ele era dono do sítio. Essa não é a questão, né? Olha, eu quero comprar. Vamos lá, porque é bem plausível a história, ainda que do ponto de vista pessoal, se você me perguntar o que eu penso sobre o Lula, eu tenho uma opinião pessoal, né? Mas eu não posso fazer achismo, porque a gente está falando de uma condenação. Claro. Mas vamos lá, eles tinham de fato uma cota lá, havia o interesse de comprar um triplex, até porque é um triplex de uma qualidade, assim, que para um ex-presidente da República é bastante simplório, inclusive. O Maluf disse que eram 3 BNHs, um em cima do outro. Exatamente, é bastante simplório, sendo bem sincera. E aí talvez tivessem achado realmente tão inadequado que preferiram não comprar. A empresa pensa, olha, mas se de repente se a gente melhorar um pouco, ele vai querer ficar. Enfim, esse foi a primeira colocação do Léo Pinheiro e durante quase um ano ele falou isso. Finalmente, quando ele muda, né, a história, aí quando a condenação do Lula começa a se avizinhar, né, a situação jurídica também dele melhora, né? Como a Luiz falou, ninguém é santo, ninguém resiste Exatamente, a um BBB, muito menos o Léo Pinheiro. Mas também, esse é o problema dessas delações, né, falando assim, porque assim, até que ponto elas são realmente factíveis? Para tirar o meu da reta, eu boto de alguém, né, assim, sem... Faz sentido, né? Mas se bem também que a delação, se ela se comprovar, ela conta contra o delator, né? Sim, mas a questão da comprovação, aí que entra o juiz. Como comprovar, e aí alguém poderia falar assim, mas não foi só o juiz, né? Porque aí o tribunal confirmou, isso vem sendo confirmado. Mas aí entra a questão que você falou da popularidade. O Sérgio Moro ele se tornou um fenômeno no sentido de colocar o STF no chinelo, como você falou. O que do ponto de vista da própria hierarquia do Poder Judiciário, isso é um absurdo. O Lula fala isso, né? Então ele subverteu STF amedrontado, né? É o realismo jurídico, ele criou o direito do momento, né? E não o direito que realmente está nos manuais, que está na lei, e prevaleceu. Não, eu assim, tem umas coisas, eu sempre falo, decisão judicial e jornal toma muito processo, infelizmente. Decisão judicial você não discute, cumpre. Agora, e eu sou, assim, particularmente, tanto como pessoa quanto como jornalista, eu sou pró-judiciário, sempre. Agora, duas decisões recentes, assim, 2 fatos recentes que como cidadão mesmo, acho que o cidadão tem um limite até certo ponto. E aí chegou meu limite como cidadão, eu acho que o Lula é culpado. Mas, eu repito, se eu descobrisse que eu também. direito de vir foi cerceado por um juízo e por um parquê que confabularam daquela maneira, eu, Aloysio, não aceitaria. Mas nem você, nem ninguém. Como também recentemente, aqui, eu falo não está fisicamente, não estaria. E a segundo momento que me pareceu muito, na eleição de 2018, aquela faixa na Universidade do Paraná, foi do Paraná, não foi abaixo fascismo? Foi do Paraná, Federal do Paraná? Uhum. Não, mas eu acho que foi. Mas qual ponto? Ou de Santa Catarina? De Santa Catarina. Que mandaram retirar a faixa. Como se fosse propaganda com o Bolsonaro. Eu falo, mas como isso? Isso aconteceu também no FRJ aqui, né? Não, eu acho que assim, não vou botar tudo no mesmo balaio.
Eu acho Sim, mas que, como decisão formal você, judicial, por não. exemplo, chegar na UF e distribuir panfletos de candidato PCdoB, acho que tá Não, errado. claro. Não, eu digo uma faixa também abaixo do fascismo, mas aí não foi ordem judicial, foi retirada pelos manifestantes. Ali foi no apoio a Moro, sim. Porque considera que criticar o fascismo é você estar defendendo a Lula ou qualquer coisa desse. Mas aí foi assim, populares, eu falo, uma decisão judicial, porque é fascista a decisão judicial. Sim. Ela é fascista. Sim. Não está dizendo nada, está dizendo abaixo fascismo. Se você identifica que o candidato Bolsonaro que faz, o problema é seu. O problema é seu, subjetivo. Se a carapuça entrou... Eu também não citaria, se eu fosse reitor, não tiraria. Do suicídio do reitor, quer dizer, que tem tudo a verdade, ver com esse processo absurdo, né, de perseguição realmente que ele sofreu. E é um time que é o time ali... Sim. É o time Lava Jato, no final, né? Eu digo assim, os atores, né, procuradores, delegados, etc. É esse time que pensa que pode agir dessa forma. Gente, e aí, assim, é difícil às vezes explicar do ponto de vista mais leigo, mas na época em que aquelas 10 medidas contra a corrupção eram vendidas como a grande salvação da moralidade nacional, a gente tinha ali, por exemplo, a possibilidade de aceitar a prova ilícita, a gente tinha ali diminuição da possibilidade de habeas corpus, a gente tem coisas ali que na ditadura no Brasil não ocorriam. Assim, aquelas medidas eram absurdas, mas facilitavam imensamente a vida da acusação, né? Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos dentro de instantes com Folha no Ar, primeira edição, aqui na Folha FM, a rádio que toca você. Já são milhares de associados.